Vocês pediram e hoje eu separei 8 grandes filmes de suspense para conhecer lá na Netflix. Bem-vindos ao Império do Cinema, eu sou o Duque e hoje trago 8 indicações bem legais para os fãs de suspense. Então não esqueça de deixar o seu like e ao final do vídeo comentar qual é o melhor filme dessa lista, na sua opinião. A minha primeira indicação se chama Jaula, um filme de mistério e suspense original Netflix, que estreou este ano de 2022 com uma classificação indicativa para maiores de 14 anos. Na trama desse filme vamos acompanhar um casal que estava levando sua vida normalmente, até encontrar uma garotinha perdida no meio da estrada tarde da noite. Porém, enquanto a polícia responsável tenta localizar a família dessa garotinha, o casal decide se oferecer para cuidar dela até que tudo isso se resolva. Mas à medida em que o casal se aproxima da garotinha, eles logo percebem uma série de comportamentos estranhos que escondem um terrível segredo. Apesar desse filme ter chegado causando diversas polêmicas lá no catálogo da Netflix, eu garanto que ele pode ser uma ótima surpresa para os fãs de suspense ou também para quem gosta de mistério. Apesar de termos um desenvolvimento arrastado, ainda assim o final do filme faz valer a pena, com um ótimo plot e até algumas situações bem legaisinhas ali. Não é nenhum dos melhores filmes da história, mas é uma grande opção para os fãs de suspense. O que aconteceu depois? Você tá bem? Querida, o que houve? A minha segunda dica se chama A Caçada, um filme de ação, terror e suspense que estreou em 2020 com sua classificação indicativa para maiores de 16 anos. Na história desse filme vamos acompanhar um grupo de pessoas que acordaram no meio do nada sem saberem como foram parar ali. Mas à medida em que eles despertam, logo percebem que estão no meio de uma caçada, onde eles terão que literalmente lutar para sobreviver, já que outras pessoas estão caçando eles como se aquilo fosse uma espécie de esporte. E é claro que no meio de toda essa confusão, onde obviamente eles estão correndo perigo, vamos acompanhar uma mulher que claramente vai se destacar no meio de todas essas pessoas. Eu sei que você já deve ter ouvido essa história em vários outros filmes, eu também já ouvi, e confesso que fiquei com receio, mas quando eu vi o produto final eu acabei gostando bastante, porque mesmo tendo uma premissa clichê, o filme acaba se destacando pela sua violência e também pela sua criatividade, já que traz alguns dilemas e até críticas no final desse filme que tornam ele bem sádico e humorado. Então se você quer ver um filme bem intrigante, mas também com muita violência e ação, eu acredito que A Caçada é uma ótima opção. Já minha terceira dica se chama O Enfermeiro da Noite, um filme de suspense e drama policial que também estreou em 2022, sendo uma produção original Netflix com uma classificação para maiores de 14 anos. Na história desse filme, vamos acompanhar uma enfermeira que estava levando uma vida tranquila, lidando com seus próprios problemas. Porém, as coisas começam a mudar com a chegada de um novo enfermeiro que tecnicamente seria sua dupla, mas o que era para ser uma espécie de ajuda extra, logo se transforma em um pesadelo quando ela começa a perceber algumas mortes estranhas naquele hospital. E é em torno dessa premissa que começa a se desenrolar uma história baseada em acontecimentos reais. Mas se você por um acaso nunca ouviu falar dessa história ou até mesmo desse filme, eu não vou te entregar nada demais. Mas já adianto que essa produção vai deixar você aflito enquanto tenta desvendar esse mistério que não é muito difícil, mas que vai te deixar bem angustiado no meio de todo esse processo. Eu confesso que esse filme não se destaca muito, mas ainda tem um ótimo elenco, uma história surreal e um finalzinho que vai surpreender ou até mesmo ser interessante para muita gente. E tudo isso vai continuar. Tomara que estejam me ouvindo. Ele tá entrando agora. Já minha próxima dica se chama Correndo Contra o Tempo, um filme de drama e suspense que estreou em 2019 e vai acompanhar a história de um detetive que está lidando com uma tragédia pessoal na vida dele.
porém a sua vida muda de cabeça para baixo quando ele recebe uma ligação da sua sobrinha que tinha sido assassinada. E sem ter tempo para raciocinar tudo aquilo, ele vai em busca de solucionar esse caso antes que o crime aconteça. Claro que falando de uma forma bem abreviada, o filme parece ser maluquinho, mas a história é bem desenvolvida, tendo ótimos pontos, assim como uma jornada alucinante, onde o protagonista vai tentar desvendar um grande crime que vai muito mais além do que ele imaginava. E no meio disso tudo teremos muita ação, mistério e um pouco de intriga. Apesar desse filme não ser muito marcante, é uma produção bem interessante para os fãs de suspense. Além disso, ele é um dos filmes mais escondidos lá no catálogo. Minha quinta indicação se chama Eu Sou Todas as Meninas, um filme de drama e suspense policial que estreou em 2021, sendo mais uma produção original que dessa vez tem uma classificação para maiores de 16 anos. Na trama de Eu Sou Todas as Meninas, vamos acompanhar uma detetive que acaba juntando suas forças com uma criminosa de uma forma bem inusitada, mas elas estão a fim de derrubar um grande esquema de tráfico infantil. E claro que ao unirem suas forças, mesmo estando em lados opostos da lei, elas acabam embarcando em um caminho perigoso que pode custar muito caro, mas que ao mesmo tempo é muito preciso. E claro que além dessa premissa principal, vamos acompanhar os conflitos morais e éticos que vão acabar preenchendo essa história que não é para todo mundo. Eu falo isso porque além de ter um tema mais delicado, esse filme retrata alguns acontecimentos em algumas cenas que são bem chocantes. Então fica de olho na classificação indicativa para não indicar esse filme para a pessoa errada, porque aqui temos algumas coisinhas bem surreais e chocantes, mas o mistério principal é bem instigante e vai te deixar aflito boa parte do tempo. Já minha próxima dica se chama O Colecionador de Ossos, um filme de drama e suspense policial que estreou em 1999, sendo estrelado pela Angelina Jolie e também pelo Denzel Washington. Na trama desse filme, vamos acompanhar um policial que acabou ficando tetraplégico após um acidente. E alguns anos depois ele já não vê mais nenhum sentido na vida, procurando até algumas opções de acabar com tudo isso. Porém, a vida desse policial muda do dia para noite após um serial killer ser descoberto, fazendo inúmeras vítimas em seu caminho e espalhando caos pela cidade. E é então que ele acaba se juntando com uma policial muito inteligente, que no caso é interpretada pela Angelina Jolie, que também foi a primeira a descobrir esse serial killer, e juntos eles vão em busca de encontrar o paradeiro desse serial killer antes que ele faça mais vítimas. E claro que no meio do caminho, essa dupla vai se deparar com inúmeros segredos, mistérios e também conflitos que vão tornar esse filme alucinante do começo até o final. E se você gosta de um filme com uma ótima história, um bom elenco e um desenrolar que te prende na cadeira do começo até o final, eu acredito que O Colecionador de Ossos é uma das melhores opções disponíveis atualmente lá no catálogo da Netflix. E se você por um acaso não gosta de filmes antigos, eu recomendo que você abra uma exceção para esse filme. Minha sétima e penúltima dica se chama Uma Garota de Muita Sorte, um filme de drama e suspense original Netflix que tem uma classificação indicativa para maiores de 16 anos. Nesse filme, estrelado pela Mila Kunis, vamos acompanhar a história de uma escritora famosa que leva uma vida praticamente perfeita, com um casamento muito bom. Porém, sua vida perfeita acaba sendo ameaçada quando um segredo de seu passado acaba vindo à tona, forçando ela a encarar tudo isso de uma vez por todas. Uma Garota de Muita Sorte é mais uma produção recente da Netflix que conquistou boa parte dos críticos e também do público, mas que traz à tona um tema um pouco mais delicado. Então fica de olho na classificação indicativa, porque não é um filme que vai agradar a maior parte do público, justamente pelo tema mais delicado. Mas além disso tudo, o filme é uma baita produção, com uma história muito chocante e ao mesmo tempo dramática, que claro, tem suas reflexões e críticas
histórias por trás, mas que acaba se destacando pela grande atuação da Mila Kunis. Então fica a dica de um ótimo filme que mistura o suspense com o drama. Turn my key. And I will tell you exactly what you want. Minha oitava e última dica se chama O Telefone do Sr. Harrigan, um filme de drama e suspense original que também estreou em 2022 e dessa vez vai acompanhar a história de um garotinho que acaba sendo contratado por um bilionário para ler jornais e livros. Mas à medida em que o tempo vai se passando, os dois acabam se tornando grandes amigos. Porém, alguns anos depois, esse bilionário acaba falecendo. E enquanto o garotinho lida com o luto da perda, ele acaba encontrando uma forma muito inusitada de se comunicar com esse senhor que havia falecido. Mas vai descobrir da pior forma possível que isso pode custar muito caro para ele. Essa é mais uma produção recente da Netflix, que tem um ótimo elenco, uma boa premissa, mas que na minha opinião sincera, perdeu parte de seu potencial no seu desenvolvimento. Tipo, é um filme muito lento no começo e só começa a ganhar forma lá pela metade. Então, tipo, ele poderia ser muito bem um filme super assustador e intrigante, mas é um filme de suspense dramático e melancólico que tecnicamente poderia ser muito mais. Mesmo assim, ainda é uma ótima opção para quem é fã de suspense e tem Netflix. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado de todas essas indicações. Chegando no final de mais um vídeo, eu agradeço a cada um de vocês que assistiram até aqui, porque pouquíssimas pessoas fazem isso, e peço para você comentar quais desses filmes você gostou e quais deles você não gostou nem um pouco. Pode comentar que eu espero a opinião de cada um de vocês, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.